Olá, a paz de Jesus, o amor de Maria, a graça, a força e o poder do Espírito Santo. Meu nome é Regino, faço parte do núcleo diocesano do Ministério de Formação da nossa Diocese de Lusiânia. E passando por aqui para darmos continuidade ao nosso caminho de informação do nosso módulo básico de formação da RCC. Nós começamos esse caminho falando sobre vida cristã, formação humana 1, novíssimo na RCC. Em seguida, nós falamos sobre o módulo identidade e finalmente chegamos no módulo Jesus, Senhor e Mestre, vida no Espírito Santo. Falando já deste terceiro módulo aqui, ele nos apresenta Jesus como o nosso Senhor e em seguida apresenta como Mestre e por fim nos revela os sinais do Espírito Santo a fim de nos revelar que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Mestre e nos convencer dos seus ensinamentos para uma vida de santidade e de intimidade. Então, são 3 momentos bem específicos que é delineado, que é estruturado dentro deste módulo. E hoje, de forma muito específica, nós vamos falar do primeiro momento, que é Jesus, o Senhor. Então, começa falando sobre o Primeiro Testamento. No Primeiro Testamento, Deus se designa como Senhor. Deus aparece apenas como Senhor. Então, em todos os livros do Primeiro Testamento, fala-se Senhor, nosso Deus. Deus é o Senhor. Deus como o Senhor. Kyrios, que significa Senhor. E Jesus já faz parte dessa estrutura de senhorio, porque quando se fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, este Verbo é Jesus, que se constituiu carne e habitou no meio desde a criação. E num segundo momento, já no Segundo Testamento, Jesus, como cumprimento da palavra de Deus, ele também é designado como Senhor. E ele mesmo se designa como Senhor, como diz em Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 41 a 46, e no Evangelho de São João 13:3. No Segundo Testamento, o Novo Testamento, o Espírito Santo inspira Pedro em um corajoso discurso no cenáculo, em que ele afirma claramente que aquele Senhor, aquele a quem é crucificado, a quem foi crucificado, é o Senhor e Cristo. Assim, o senhorio de Jesus é afirmado e é estabelecido no nosso meio e na sua natureza de ser verdadeiramente Deus e ser verdadeiramente homem. Portanto, ele participa da criação do mundo, se confirma o seu senhorio ainda na missão de anunciar a verdade, que é ensinar o reino de Deus, ensinando por meio da palavra, por meio de atitude e por meio de sinais. E ainda, na sua condição divina, na sua paixão, morte e ressurreição. Tudo isto para a redenção do homem, Jesus se faz ainda cabeça da igreja. Portanto, percebemos aí toda uma estrutura em que o Senhor Jesus Cristo se confirma, se designa plenamente como
o nosso Senhor. E tudo isso implica em nós, em todos nós, em crer que Ele é Deus e busca viver como Deus e numa escolha radical. E isto implicando em nós assumirmos essa escolha. Porque como Jesus assume a sua humanidade, mas também assume a sua divindade, implica em nós fazer uma escolha radical através do seu senhorio, que se faz em plenitude e em todas as áreas da nossa vida humana. Então, todo o caminho do senhorio de Jesus sobre todos nós implica neste sim, nessa escolha radical, porque com o seu senhorio se faz plenamente, se faz na sua totalidade, a nossa aceitação também precisa ser na totalidade. Nesta totalidade que o Senhor nos convida. E pela força, a graça e o poder do Espírito Santo, que é o Consolador, também é aquele que nos convence. Então, todo esse caminho se faz na primeira parte desta apostila, que nós vamos dar seguimento aí em mais alguns encontros para frente. Amém? Que Deus abençoe grandemente, que o seu coração esteja aberto a acolher. Se faça como um ninho que abriga, que protege, que guarda e que zela esses ensinamentos